Bom dia, queridos irmãos, irmãs. Vamos dar início, então, à nossa classe aqui do templo, falando a respeito do Espírito Santo de Deus. E nessa manhã, nós vamos continuar o assunto que foi suscitado, foi levantado na aula anterior, a respeito do fruto do Espírito. Na aula anterior, nós falamos um pouco a respeito dos frutos da carne, e hoje nós vamos, então, complementar falando a respeito do fruto do Espírito. No entanto, irmãos, essa não é para ser uma aula muito longa, já que ela é apenas uma continuação. Pelo menos esse é o meu plano. Se isso vai se concretizar ou não, aí já não depende exclusivamente de mim. Quer dizer, depende porque é o tanto que eu tenho para falar ou não, né? Mas a ideia é que seja um pouco mais tranquila a aula de hoje. Então, para a gente continuar, dar sequência a essa aula, eu quero te convidar para reabrir a sua Bíblia lá em Gálatas, Carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler o capítulo de número 5. Gálatas é o 9º livro do Novo Testamento, capítulo de número 5. E nós leremos, se não me engano, na belíssima voz do senhor Nicolas, os versículos de número 16 até o versículo de número 26. Gálatas 5, versos 16 a 26 é o texto que nos cabe nesta manhã. Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós, mais uma vez, nos prostramos ao Senhor, nos rendemos ao Senhor, e agora que lemos a Tua palavra, Deus, clamamos que o Senhor continue falando conosco. Nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor, nós amamos ouvir a Sua voz, e por isso, Deus, nós queremos Te pedir que o Senhor fale conosco. Mas também pedimos que a Tua palavra, Deus, não fique apenas na nossa memória, não seja apenas palavras bonitas que acalmam o nosso coração, mas que elas também sirvam, Deus, para que nós possamos praticá-las, que elas sirvam para a nossa exortação pessoal, para a exortação da Tua igreja, e que ao ouvirmos as Tuas palavras, Deus, nós sejamos profundamente impactados por ela e também por ela transformados. Que o Senhor continue derramando sobre nós o Teu Espírito, a Tua graça e a Tua misericórdia, para que possamos entender, praticar a Tua palavra, viver de fato pelo Espírito e viver cheios do Espírito. Fala conosco, é o que nós Te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para a gente fazer uma rápida recapitulação do que nós vimos na semana passada, nós vimos exatamente 3 coisas na semana passada. Aliás, antes de darmos isso, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, só levantar uma das suas mãos, o microfone vai chegar aí até você e você pode participar, e os irmãos que eventualmente estão nos assistindo e nos acompanhando online podem deixar aí a sua pergunta, seu comentário, e assim que for tempo hábil também serão atendidos, tá bom? Vamos lá. Nós vimos 3 coisas na semana passada. A primeira delas foi a respeito da guerra que existe entre a carne e o espírito. Lembrando que, quando nós falamos dessa guerra, nós acabamos de falar, inclusive, sobre tentações,
nós vivemos uma eterna militância entre a carne e o espírito, ou seja, a nossa vontade contra a vontade de Deus, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso realizar contra aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que o Espírito nos demonstra que é a sua vontade, né? A vontade de Deus em todos os aspectos. Essa guerra pessoal interna que existe dentro de cada um de nós e de todos aqueles que são crentes, ela é absolutamente permanente, ela não tem fim, a não ser quando nós estivermos na vida eterna, senão ela de fato não tem fim, ela é eterna. E porque ela é eterna, nós precisamos ter todo um cuidado para lidar com essa guerra. Afinal de contas, estar em guerra não é um negócio assim tão simples, né? E quando nós falamos de guerra, nós não estamos brincando, porque de fato é uma guerra interna que nós vivemos militando contra a nossa própria vontade. Nós queremos fazer a nossa própria vontade, mas por causa do Espírito de Deus, nós vivemos fazendo a vontade de Deus. É claro que às vezes nós caímos em tentações, ninguém é imune a cair às tentações, mas quando nós falamos dessa vitória, né, que nós sempre vencemos, significa que no fim das contas, de alguma maneira, o Espírito sempre vai nos fortalecer para que façamos a sua vontade. E as tentações, ainda que nós caiamos em uma ou outra ao longo das nossas vidas, nós não vivemos caindo nas tentações, nós vivemos vencendo as tentações, né? Ah, pastor, mas eu caio muitas vezes. Tudo bem, mas o que você continua fazendo é lutando contra a carne. A partir do momento que você cai nas tentações sem o desejo, sem o mínimo arrependimento, sem nenhum remorso, sem absolutamente nenhum sentimento, aí sim nós entendemos então que talvez tenha alguma coisa muito errada com a sua fé, ou você esteja passando por um momento de fraqueza muito grande, por alguma dificuldade muito grande na sua vida, que tem te impedido ou dificultado de lutar contra a vontade da carne, ou, no fim das contas, você ainda não passou por um processo que nós chamamos de processo de conversão, né, ou processo de novo nascimento. Você ainda não teve um encontro com a salvação, com a graça, com a misericórdia de Deus, com o arrependimento e com o perdão. E aí, nesse caso, você necessita de Cristo. Se você passa por tribulações, se você passa por um momento de fraqueza na fé e por causa disso as tentações acabam levando algumas vezes a melhor, então nesse caso você apenas precisa fortalecer a sua fé, se encher do Espírito, se encher da palavra e viver uma vida de oração, devocional. Talvez seja uma questão de comunhão, né? O quanto você tem estado na vida da igreja, e vida da igreja não é só vir para a igreja e sentar no banco, né? Mas é de fato participar da vida da igreja em todos os seus aspectos, e isso também te fortalece para lutar, né? São as ferramentas que Deus nos dá para vencer essa guerra contra as nossas vontades, as tentações, o pecado, né? E coisas semelhantes. Em segundo lugar, nós vimos a respeito então sobre a lei e a graça, porque essas duas coisas também militam, né? E sobre a lei não existe, ou melhor, sob a lei não existe nenhum tipo de salvação. Nós não podemos nos salvar através dos ritos, né? Das formas de fazer as coisas, né? Das nossas atividades. Nós só podemos ser salvos a partir da graça. É claro que a graça também nos desperta para as boas obras. A própria palavra nos diz, lá em Tiago, né, você vai se lembrar, a fé sem obras é morta, né? Sem obras não existe fé e vice-versa. No entanto, não são as obras que nos salvam, elas são apenas uma representação da nossa fé, ou se não da nossa fé, da nossa boa vontade ou alguma coisa do gênero. Mas boa vontade não é fé, né? Aí você tem que sondar o seu coração porque que você faz boas obras. Se é apenas um reflexo da sua fé em Cristo Jesus, ou se você está fazendo boas obras para eventualmente ganhar alguma coisa, um status, fama, alguma coisa do gênero, ou se você está fazendo boas obras por causa de algum tipo de medo de ir para o inferno, ou alguma coisa do gênero, que também é bastante preocupante. Então, sonde o seu coração aí, veja, mas a fé, de fato, sem obras, ela é morta, né? Então, só que as obras, elas não têm poder para salvar indivíduo algum. Ninguém pode ser salvo pelas obras.
como já não éramos salvos ao praticar os 10 mandamentos, né? Somente praticar os 10 mandamentos não garante absolutamente nada. Cumprir a palavra de Deus de cabo a rabo também não significa que você vai ser salvo. Salvo nós somos mediante a graça por Cristo Jesus, né? De acordo com o que ele fez na cruz do Calvário. Nós não somos salvos pelas obras. Embora, quando nós cremos em Cristo Jesus, a única coisa que nos resta, não como opção, mas como um deleite do nosso coração, por causa do amor dele, nós vamos cumprir então a sua palavra, né, e a sua vontade. Nós vamos desejar fazer a sua vontade. Isso acontece de maneira sobrenatural, porque essa vontade de Deus transpõe, ela sobrepassa a vontade que nós temos de fazer a nossa própria vontade. Afinal de contas, o Espírito Santo que habita em nós, de maneira sobrenatural, nos faz ter esse desejo de cumprir a vontade de Deus, muito mais do que cumprir a nossa vontade. E aí nós temos que lembrar, por fim, que mesmo que nós vamos desejar fazer a vontade de Deus, aqueles que são de Deus, ainda assim, o próprio Deus, de maneira muito pacífica, muito sobrenatural, muito graciosa, muito misericordiosa, não deixa também as nossas vontades de lado. Em momento nenhum quer dizer que a gente vai abrir mão de algumas vontades nossas, desde que essas vontades não sejam pecaminosas, né? Deus não vai deixar você aí sem nenhum tipo de vontade, sem nenhum tipo de sonho, né? Nada do gênero. Você pode cumprir a sua vontade, você pode realizar os seus objetivos na sua vida, desde que esses objetivos não sejam pecaminosos e eles também sirvam para a glória de Deus, né? Deus, eu quero ter um bom emprego, né? Um bom salário, desde que esse bom salário sirva para cuidar da sua família, sirva para ajudar o próximo, sirva para abençoar o reino, está tudo certo. Deus pode te dar esse emprego bom, esse bom salário e tudo mais. Eu quero ter um ótimo carro. Se esse carro também servir para a glória de Deus, para o conforto da sua família, para ajudar o próximo e coisas afim, nada impede que você também tenha essa possibilidade, né? Ou você queira estudar, ou seja lá o que você almeje fazer, né? O que você sonhe na sua vida, seja casamento, filhos, prosperidade financeira, saúde, educação, né? Ensino e tal. Tudo isso pode ser para o seu deleite também aqui nessa terra. Você pode alcançar essas coisas, mas lembre-se que essas coisas não podem ser apenas e exclusiva para a sua vontade, né? Para a sua satisfação pessoal. Mas tudo que nós temos, tudo que Deus nos dá, serve também para a nossa edificação, serve para o cuidado e o conforto da nossa família e do próximo, e serve também para a expansão do reino de Deus. Mas pastor, eu estudo, sei lá, economia, serve para a glória de Deus também. Eu estudo educação física, serve para a glória de Deus também. Pastor, eu não estudo absolutamente nada. Então o seu trabalho serve para a glória de Deus, né? E aí você pode pensar aí como é que a sua vida pode servir para a glória de Deus. Mas a verdade é que Deus também atende às nossas vontades, aos nossos pedidos. E às vezes, quando esses pedidos não atendem à vontade de Deus, né, eles não vão de acordo com a vontade de Deus, ou ainda não é o tempo deles serem cumpridos, então Deus, de maneira muito graciosa, derrama de maneira sobrenatural uma mudança no nosso próprio coração, para que nós então entendamos que aquele desejo, que aquele sonho, ou ainda não é a hora dele ser cumprido, ou que ele talvez não vá fazer bem para nós ou para os nossos semelhantes, né, para a nossa família, ou para a nossa igreja, ou para nós mesmos, tá bom? Então, nós temos essa militância também a respeito da lei e da graça, né? Essas duas coisas também militam, não dentro de nós, mas elas militam contra nós, né? Pelo menos a lei milita contra nós, porque a tentativa sempre vai ser de cumprir a palavra, de cumprir a lei e não viver de fato pela graça, né? Embora a graça não nos dê nenhum tipo de chancela, né, de fazermos o que a gente quer, de pecarmos à vontade, não é nada disso, mas ela nos garante essa vitória contra a lei pela lei, né? O cumprir o rito pelo rito, né? E por fim, nós vimos então a respeito dos frutos da carne, né, que são frutos no plural. Por que isso acontece, a gente já vai ver, mas a verdade é que nós temos frutos da carne, e esses frutos se dividem em 3 áreas específicas, né? A primeira, a área sexual,
são os 3 primeiros. O segundo é a parte da idolatria, que são os 2 ali, né, o quarto e o quinto. E aí depois nós temos 8, se não me falha a memória, 8 ou 9, que seguem ali falando a respeito de relacionamentos, de como nós nos relacionamos mal com o próximo, conosco ou com Deus, né? São essas 3 áreas ali do relacionamento. Então essas 3 áreas falam a respeito dos frutos da carne. E aí, começando então a aula de hoje, nós vamos começar pelo finalzinho aqui, e aí nós passamos então para o fruto do Espírito. A palavra de Deus, irmãos, ela vai nos trazer aqui uma verdade muito sombria, uma verdade muito complicada, principalmente nos nossos dias, que é dizendo, contra os frutos da carne, ou contra estas coisas, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui, a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, mas vale a pena, para entrarmos no fruto do Espírito, relembrarmos isso aqui também, dizendo que aqueles que praticam obras do Espírito, obras da carne, ou seja, quem vive pelo pecado, estes, infelizmente, não herdarão o reino de Deus. E eu sei que aqui é um negócio muito complicado da gente dizer hoje que a gente vive numa sociedade que tenta naturalizar todo tipo de pecado, dizendo que o pecado é nada mais do que o nosso próprio desejo, do que a nossa própria vontade, e que nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar a nossa própria vontade. A própria psicologia vai nos incentivar muitas vezes a fazermos as nossas vontades, porque aqueles que negligenciam a sua própria vontade estão, de certa forma, se traumatizando, estão fazendo mal para o seu próprio coração, para suas emoções, né? Não estão vivendo o seu potencial máximo e coisas do gênero, mas isso nada mais é do que uma bela desculpa para podermos pecar. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valores a respeito da psicologia, ela é boa quando ela é bem utilizada, mas, no entanto, nós temos pessoas que vivem por uma ótica, por uma cosmovisão, de que, na verdade, nós temos que fazer a nossa própria vontade, nós temos que seguir o nosso coração, e a própria palavra vai nos dizer que aqueles que seguem o seu coração não estão fazendo bem, porque o coração do homem, né, as nossas emoções, também foram contaminadas pelo pecado, e por causa disso, elas são desesperadamente enganosas. A palavra diz que o coração é desesperadamente enganoso, corrupto, caído, e ali nada mais é o coração, né? Não é que o nosso órgão, o coração, é ruim, né? Bom, alguns de pressão alta, essas coisas aí, mas se não é o teu caso de pressão alta ou qualquer coisa do gênero, né? Se não tem uma cardiopatia ou qualquer coisa do gênero, a palavra de Deus está falando sobre as nossas emoções, sobre o nosso desejo, sobre o nosso ser interno, né? É sobre isso que ela está falando. Então, nós temos que lembrar disso. A palavra nos incentiva a não cumprirmos o desejo do nosso coração, se esse desejo é pecaminoso, mas sim cumprir a vontade de Deus. E aí nós vivemos esse impasse, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas querem viver pela sua própria vontade, elas querem satisfazer de qualquer maneira o desejo, os desejos da carne, mesmo que isso vá fazer mal para ela ou vá fazer mal para o próximo, mesmo que isso vá levar ela para um caminho de perdição, né, para a porta larga que leva à perdição e ao inferno, ainda assim as pessoas querem escolher esse caminho, porque de fato ou não creem em Deus, ou acreditam que essa vida acaba aqui e depois dela não tem mais nada, ou ela se preocupa com isso só no final. Nós temos aí N motivos, né, N declarações que servem de incentivo para que as pessoas façam então as suas próprias vontades e vivam pelos seus próprios desejos. Mas nós não podemos fazer isso, a gente não pode cair nessa tentação, nem tampouco cair nesse discurso de que não tem problema nenhum fazer a sua própria vontade. Tem problema fazer a nossa própria vontade. Aqueles que são crentes vivem pelo Espírito, vivem para cumprir a vontade de Deus expressa principalmente na sua palavra. Tá bom? E aqui então, irmãos, nós vamos entrar na parte final desse texto, que são em basicamente 3 partes, né? O fruto do Espírito agora. Depois nós temos aí o versículo 25 e o versículo 26 para finalizarmos então a aula de hoje. Eu falei que é bem tranquilo e é de fato bem tranquilo. Entrando agora no fruto do Espírito,
vamos começar do começo, né? Por que existe essa distinção entre os frutos da carne no plural e o fruto do Espírito no singular? Essa situação, ela não é bem expressa nem no grego, nem em qualquer outra das nossas línguas, né? Tanto originais quanto as línguas de hoje em dia. E nem tampouco os teólogos conseguem dar uma explicação muito razoável assim para essa situação, né? Ninguém tem uma resposta muito clara, muito objetiva do porquê que um é plural e outro é singular. A melhor resposta que nós temos é por causa do primeiro aspecto do fruto do Espírito, que se você olhar ali é de fato o amor, né? Nós vamos ver aí que o primeiro fruto, né, a primeira parte do fruto é o amor. E aí depois então nós temos outras subjacências ali, né, outros aspectos do fruto. Só que se nós olharmos com bastante tranquilidade para esse texto, nós vamos perceber que toda parte do fruto do Espírito, ela está baseada no amor. Tudo que o fruto nos traz, de fato, está falando sobre as consequências de amar. As consequências do amor, tanto do amor nosso para com Deus, quanto de Deus para conosco. E talvez principalmente o de Deus para conosco. Então, quando nós olhamos para esse fruto do Espírito, talvez a possibilidade mais clara dele ser no singular é porque o fruto do Espírito, na verdade, é única e exclusivamente o amor. Não existem outros frutos do Espírito. E as derivações que tem ali são derivações do próprio amor, do próprio fruto, né, que é um só. Então essa seria a melhor explicação, a mais clara explicação, a mais compartilhada, a mais comum explicação do porquê um é os frutos e porque o fruto do Espírito é só um fruto, né? E o fruto do Espírito, de fato, é o amor. Esse amor, e aí nós vamos entrar aqui, a gente fala sobre o ágape, né? O ágape de Deus, é um amor que não pertence aos seres humanos, ele não pode ser cultivado por nós, ele não pode ser criado por nós, ele não pode ser dominado por nós. Esse amor, ele é uma dádiva, ele é um presente de Deus para nós. Somente Deus pode amar de maneira ágape, né, de maneira perfeita, e ao nós nos submetermos à vontade de Deus, ao vivermos, desejarmos vivendo a vontade de Deus, nós então, de maneira sobrenatural, somos capacitados para viver esse amor perfeito também. Nós deixamos aquele amor das paixões humanas, né, do desejo, dos sonhos, das realizações, das conquistas e tal, e o próprio amor eros, né, que é o amor, de certa forma, sexual, né, que é o homem e a mulher e tal, erótico e tal, para vivermos então o amor perfeito, o amor de Deus, aquele amor que não, o amor de 1 Coríntios capítulo 13, né? Aquele amor que não deseja nada em troca, é um amor benevolente, é um amor tranquilo, é um amor que não subsiste, né? Que não tem desejos ocultos, é um amor pacífico, e aí você tem vários aspectos do amor, né? Nada pede, nada, enfim, eu não vou lembrar todas as características ali de cor. Mas esse amor, ele é um amor perfeito de Deus, ele não tem falhas. E esse amor, ele então é concedido, porque ele é um fruto. Então ele é concedido pelo Espírito, ele não vem de nós. Assim como, como o fruto da carne, ele vem totalmente de nós. Só que a gente pode dizer que ele não vem de nós também, né, inteiramente, porque ele vem de fato do pecado. E aí ele nos afeta de uma maneira muito profunda. E o fruto do Espírito, ele não vem de nós, mas ele vem do Espírito, né? E quando ele vem do Espírito, quem conduz esse amor, quem conduz o fruto do Espírito, quem cultiva o fruto do Espírito é única e exclusivamente o próprio Espírito que habita em nós. É justamente por isso que nós não podemos dizer que esse amor ele pode ser cultivado por nós, porque ele deriva do Espírito, ele vem do Espírito. E a única maneira de nós cultivarmos esse amor é quando o Espírito de Deus habita em nós. Ou seja, em palavras bem simples, é quando nós somos crentes. Quando nós confessamos a Cristo Jesus, não apenas com palavras, mas nós entregamos de fato toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, ações, desejos, vontades para o Senhor Jesus. Quando nós passamos por esse ato de novo nascimento, esse ato de conversão, nós então
somos cheios do Espírito, o Espírito passa a habitar em nós de uma maneira sobrenatural, e quando ele passa a habitar em nós de maneira sobrenatural, nós somos capacitados de maneira também sobrenatural a vivermos esse amor. Tá? Sem isso, é impossível viver esse fruto do Espírito. Ninguém pode ter o fruto do Espírito a não ser que seja concedido pelo próprio Deus, pela própria vontade de Deus e pelo próprio Espírito. E aí a cultivação deste amor deriva do próprio Espírito. Então, se você é cheio do Espírito, você consegue vivenciar esse fruto do Espírito aqui de maneira muito tranquila. Se você está mais esvaziado do Espírito, vamos dizer assim, se você está passando por um momento de tribulação, se você está passando por um momento de queda no pecado sem confissão desse pecado, sem arrependimento, se você está afastado da vida da igreja, se você não tem uma vida devocional significativa, vamos dizer assim, eu leio a palavra só uma vez por semana. É uma vida devocional, mas não é uma vida significativa. O ideal é que você leia todo dia, né? Que você tenha desejo, vontade de ouvir a palavra todos os dias, né? Ouvir aqui, eu não estou dizendo de você colocar uma palavra lá no YouTube, né? Uma pregação no YouTube. Estou dizendo de você mesmo pegar a sua própria Bíblia e se deleitar ali nas próprias palavras de Deus, né? O reverendo Augusto Nicodemos, ele faz uma brincadeira que eu até acho interessante, que ele fala assim, a pessoa que quer ouvir a voz de Deus, né, leia a Bíblia. Mas pastor, eu quero ouvir a palavra de Deus em voz alta. Bom, leia a Bíblia em voz alta, né? Super tranquilo assim, você consegue ouvir a palavra de Deus. Por que eu falo dessa vida devocional, né? Porque essa vida devocional, ela nos chama, irmãos, a uma vida pessoal com Deus, né? Ouvir uma pregação é maravilhoso, ouvir a escola dominical é maravilhoso, mas aqui eu estou compartilhando de vocês aquilo que eu vivenciei ao longo da minha semana a respeito da palavra, né? Tentando deixar o mais claro possível para os irmãos, mas eu fui estudar, né? Eu vivenciei a palavra de Deus, e você também tem essa possibilidade, que não é só uma possibilidade, mas também é uma ferramenta para que nós estejamos cheios do Espírito o tempo todo, para que nós fortaleçamos o nosso relacionamento com Deus o tempo todo. Por isso nós precisamos ter uma vida devocional bastante significativa, né? Pastor, eu leio um versículo por dia. Talvez você possa ler mais, talvez você possa se esforçar um pouquinho mais, talvez ter uma vida devocional mais significativa. E quanto mais você puder fortalecer a sua vida devocional, melhor é para você, né? Melhor é o seu relacionamento com Deus, mais você vai compreender, mais você vai saber, mais fácil vai ser lutar contra as tentações, mais você vai decorar a palavra de Deus, vai facilitar para que você se lembre dela em vários outros momentos, né, da sua vida. E também nós temos então a possibilidade de orarmos, né? A oração também nos fortalece para vivenciarmos então esse fruto do Espírito, né? Negligenciar os frutos da carne também é uma forma, e aí vivenciar o fruto do Espírito no dia a dia, né? Nos dedicarmos ao máximo para que a gente consiga vivenciar o amor e cada uma dessas áreas que são derivadas do amor, né? A alegria, a bondade, a paciência, né? Longanimidade, que é a paciência, e principalmente ali aquilo que nos cabe no final, né? do fruto do Espírito, que é a última coisa que ele nos deriva do amor, né? Que o amor, a possibilidade de nós amarmos a Deus e a possibilidade de Deus nos amar, nos dá condições e fortalecimento para que nós então possamos cumprir essa última parte ali do fruto do Espírito, que talvez seja aqui a parte mais importante, junto com a primeira, né, que é de fato demonstrar o amor, é o domínio próprio, né? Sem o fruto do Espírito, eu temo dizer para você que nós não temos possibilidade de nos dominar, de cumprir esse aspecto do fruto, né, que é o domínio próprio. Eu pessoalmente acredito que nós não conseguimos, sem estarmos convertidos, sem sermos cheios do Espírito, eu acredito que nós não conseguimos, de maneira perfeita, pelo menos, você até consegue negligenciar uma ou outra vontade, mas de maneira perfeita e de maneira espiritual, de maneira sobrenatural, nós não conseguimos vivenciar esse aspecto aí que é o domínio próprio. Nós só conseguimos fazer isso a partir do momento que nós somos cheios do Espírito, a partir do momento que nós vivemos uma vida de confissão a Cristo Jesus e de entrega completa a Cristo Jesus. Sem isso nós não conseguimos, na minha nada humilde opinião, e pelo que a própria palavra nos apresenta, nós não conseguimos nos dominar. Só é possível se dominar
quando você confessa a Cristo e vive então pela vontade de Deus e não pela sua própria, nem pela minha própria, né? Vivemos então pelo Espírito. Esse aspecto aqui, irmãos, é muito importante. Outra coisa que vale a pena a gente comentar é que se você olhar para os frutos do Espírito, para o fruto do Espírito, e você olhar para essa lista que está aí, você vai perceber que essa lista ela não está dividida. Ela não se divide como os frutos do Espírito, em áreas específicas da nossa vida. Mas ela é generalizada, ela é geral, né? Ela não tem nenhuma área ali que você vai olhar e falar assim, puxa, isso aqui está falando a respeito de relacionamentos, isso aqui está falando a respeito de, sei lá, de trabalho, de profissão, isso aqui está falando de vocação, isso aqui está falando dessa área ou daquela outra. Quando nós falamos do fruto do Espírito, e nós entendemos que o fruto do Espírito é de fato o amor, nós percebemos que o amor está em todas as áreas da nossa vida, seja na área sexual, seja na área relacional, seja na idolatria, seja no combate ao pecado, seja na vida devocional, seja na vida da igreja, seja na forma como nós fazemos alguma coisa, como nós buscamos alguma coisa, como nós sonhamos alguma coisa, na forma que nós estudamos, trabalhamos, a perspectiva de cosmovisão que nós temos a respeito das coisas, na nossa visão ideológica, na nossa visão política, em tudo está de fato o amor. Ele se divide, ele se enraiza em todas as áreas da nossa vida, né? Então isso é algo maravilhoso, porque quando nós olhamos isso, nós percebemos que quando Deus age nas nossas vidas, Ele age de maneira perfeita em todas as áreas, não é apenas em uma área, Deus mexeu nisso aqui, ou Ele mexe só nisso aqui, ou naquele outro. Não, quando Deus age em nós, Ele age modificando, curando, transformando e nos dando a possibilidade de termos uma vida perfeita, uma vida plena, baseada única e exclusivamente no seu amor, né? No amor de Deus para conosco, na sua graça, na sua misericórdia por nós. E aí nós temos uma coisa muito interessante, porque veja que o fruto da carne, ou os frutos da carne, eles começam falando da área sexual, da primeira parte que nós nos demos conta na queda. E aí veja que a própria cura, né, a forma de curarmos a nossa pecaminosidade sexual é através de não vivermos uma pecaminosidade sexual, mas vivermos o amor. E aí nós curamos, né? Como é que você cura dificuldades aí na sua área sexual, né? Quem tem dificuldade de lidar aí com pecados sexuais? Basicamente, viva o amor de Deus para com você mesmo, para com o próximo e para com o próprio Deus. Você tem aí uma ferramenta poderosíssima para se curar ou ser curado das suas tentações, né? Ou vencer as suas tentações nessa área. Como é que nós curamos a idolatria e a feitiçaria, né? Que são os dois próximos, aí, o quarto e o quinto frutos da carne? O segundo ponto ali do Espírito vai ser a alegria, né? O que é a alegria? É a satisfação, contentamento de viver uma vida com Deus, né? O contentamento, a alegria de saber que é Deus que cuida de nós. Porque o que é a idolatria? A idolatria nada mais é do que a falta de contentamento, né? A busca eterna que nós temos de contentamento. Então, se nós não estamos contentes, se nós não estamos felizes, se nós não estamos alegres, nós vamos buscar essa alegria em outras coisas, seja num outro Deus, numa imagem, seja na força do nosso braço, na beleza do corpo humano, seja na natureza, seja no conhecimento, no trabalho, no dinheiro, que mais? Nas redes sociais, né, na aparência, enfim, você tem aí N motivos aí para buscar alegria e contentamento. Mas quando nós vivenciamos o amor de Deus, nós então não precisamos mais ficar buscando contentamento, porque nós somos contentes em Deus, naquilo que nós temos, nós sabemos apreciar, nós sabemos nos contentar em Deus. E aí eu não preciso mais buscar isso, né? Não preciso mais ficar buscando isso. O próprio Deus me concede contentamento, alegria, oportunidades de me alegrar. A própria vida da igreja é uma forma de nos alegrarmos. A própria oração e leitura da palavra são ferramentas que nós temos para lutar contra a falta de contentamento, a falta de alegria, as dificuldades, né, as tristezas que a vida suscita contra nós, né, levanta contra nós. Então todas essas coisas são são formas de vencermos as tentações ali, ou os frutos da carne, da idolatria e da feitiçaria.
E aí, por fim, o resto dos frutos do Espírito, eles são, de fato, a forma, o resto não, desculpa, todos os frutos do Espírito juntos, ou todos os aspectos desse fruto, são a forma que nós temos para vencer as tentações e os pecados que nos levantam para destruir os nossos relacionamentos. Como é que a gente conserta relacionamentos feridos? Com amor, com paciência, com bondade, com graça, com misericórdia, com domínio próprio. Como é que a gente restaura, né? Como é que a gente cuida do relacionamento que nós temos conosco mesmo? Como é que a gente cuida de nós? Também nos amando, também sendo alegres, sendo bondosos com nós mesmos, né? Não comendo demais, não estragando a nossa saúde, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa mente, cuidando dos nossos sonhos, dos nossos desejos, cuidando de nós, né? Também nos dominando, tendo domínio próprio, paciência, para que nós não façamos a nossa vontade, mas façamos a vontade de Deus. Muitos, para não dizer praticamente todos os problemas que nós temos de relacionamento conosco mesmo, é basicamente porque nós não sabemos ou não conseguimos nos dominar. E aí nós vamos deixando que a nossa vida vá se encaminhando para outras áreas aí, né? E vai permitindo que os frutos da carne se sobreponham. Como é que a gente vence a falta de relacionamento com Deus? Pela mesma maneira, amando ao Senhor, amando fazer a sua vontade muito mais do que a nossa, deixando de fazer às vezes a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus, para viver a vida da igreja, para viver a vida devocional, para gastar tempo em oração, para ajudar o próximo, em tudo que for possível, né? Para orarmos pelo próximo, para discipularmos uns aos outros, para nos exortarmos uns aos outros, para pregarmos uns para com os outros, né? Viver a vida da igreja, viver uma vida de pregação do Evangelho, de missões, né? Fazer missões aonde Deus te colocou, onde você pode, né? Não precisa ir para a África subsaariana, né? Não precisa ir para os países perseguidos, se Deus te chamar, claro, vá, né? Mas se não for o caso, você pode pregar o Evangelho, ter uma vida devocional, uma vida missionária no seu trabalho, na sua escola, nos seus estudos, né? Na sua casa, se for o caso, se for a necessidade. Mas veja que todas essas coisas estão interligadas apenas com o fruto do Espírito, que é o amor. O amor nos dá essa capacidade de vencermos, então, as dificuldades que nós temos de nos relacionarmos conosco mesmo, de nos relacionarmos com o próximo e de nos relacionarmos com Deus. Né? Todo o fruto do Espírito nos faz vencer os pecados de relacionamento, os pecados sexuais, os pecados de idolatria, que são basicamente as áreas, de fato, que o pecado atua, né? Sempre. Dificilmente você vai achar pecados que não estão ligados a essa área, seja da idolatria, seja dos relacionamentos, ou seja da parte da imoralidade sexual, né? E aí, irmãos, nós temos então, por fim, os dois últimos versículos deste capítulo, né, deste texto que nós lemos, que é o versículo 25 e o versículo 26. Eu queria começar pelo 26, para a gente finalizar, falando a respeito da vontade que nós temos de nos sobrepormos aos outros. Por que esse texto está ali, no versículo 26? Por que ele termina o texto? Porque não é incomum, não é nada incomum, que as pessoas, quando vivenciam o fruto do Espírito, quando vivenciam o amor, quando elas têm uma vida mais tranquila, vamos dizer assim, elas olhem para a vida das outras pessoas e elas tenham um costume de julgar. Mas por que esse texto está ali? Porque quem não vive pelo Espírito, você vai se lembrar, né? A própria palavra nos disse isso, esse texto está bem claro para nós. Quem não vive pelo Espírito, vive pelo quê? Pela carne. Quem não vive pelo Espírito, vive pela carne. De maneira mais simples, quem não vive o que a palavra diz, quem não vive em santidade, vive em pecado, né? É isso que o texto de fato nos diz, de maneira bem clara, bem objetiva. E aí, como nós vivemos aqui nesse mundo ainda, uma constante busca pela lei, por cumprir a lei, aqueles que vivem no Espírito não estão isentos de olhar para os outros e julgar. Não estamos isentos de olharmos para a vida do outro e falar, ó, aquele ali vive pelo Espírito, aquele ali não. Ou nós mesmos olharmos para nós e falar, puxa, eu não vivo pelo Espírito, eu vivo pela carne.
e aí nos trazermos de volta para a vivência da lei, trazermos de volta para os costumes, para cumprir rituais, para cumprir coisas, né, para fazer coisas que nos levem à salvação. Então, por isso que esse texto ele termina dizendo: não fiquem julgando uns aos outros, não se sinta soberbo, não haja de maneira ensoberbecida, né, sobre outra pessoa, porque senão nós vamos voltar a viver pela lei. Nós vamos olhar, não, aquele faz, aquele não faz, isso é certo, isso é errado. Não volte para a lei, não volte para a lei, mas viva pelo amor. E o que é viver pelo amor e não voltar para a lei? Porque a gente precisa se exortar a nós mesmos com relação aos nossos próprios pecados, e nós precisamos exortar aos outros que estão vivendo o pecado. A gente precisa se exortar. Isso é uma condição que a palavra nos levanta, ela nos traz isso. Agora, exortar um ao outro não significa, em hipótese alguma, que a gente vai apontar o dedo, que a gente vai julgar de maneira cruel. Simplesmente quer dizer que nós vamos olhar para o outro através do prisma do fruto do Espírito. Nós vamos olhar para o outro através do amor. E aí sim nós temos condições de exortarmos uns aos outros, de participarmos da vida um do outro de maneira mais efetiva, mais santa e mais sincera, né? Mais espiritual, vamos dizer assim. Tá? Então é por isso que esse texto termina dizendo isso. Só que, no versículo 25, nós temos aqui um problema grave, principalmente nos nossos dias, que é algo que nós temos que viver. Nós não conseguimos viver por nós mesmos, nós vivemos isso por causa do Espírito, né? Mas nós temos essa relação final, que é aqueles que são de Cristo, fizeram o quê? Nova criatura são, mas no texto ali do versículo 25 ele diz o seguinte: mortificaram a sua natureza, a sua carne, os seus desejos, as suas paixões. O que é mortificar? Mataram, né? Deixaram de praticar a sua própria vontade. Olha como esse texto é sério para os nossos dias, para uma geração e para uma sociedade, né, que tenta de todas as maneiras viver aquilo que ela quer, independente de qualquer coisa. Esse texto e vários outros nos falam a respeito disso e nos demonstram que nós precisamos mortificar a nossa própria vontade. Nós precisamos deixar de praticar a nossa própria vontade para vivermos a vontade de Deus. E isso não é possível de fazer sem que nós sejamos conduzidos pelo Espírito. Não dá para deixar de pecar, não dá para deixar uma vida de pecaminosidade sem que nós tenhamos a ajuda, o auxílio do Espírito Santo. Não é possível. A única possibilidade que nós temos de vencer o pecado é através da própria dádiva, da própria ação do Espírito de Deus em nós, em cumprir a palavra, em demonstrar para nós a graça, em nos convencer de que aquilo ou aquele outro que nós estamos fazendo de fato é pecado, de acordo com a luz que a própria palavra diz sobre o pecado. A gente não pode dizer que é pecado uma coisa que a palavra não diz. E a gente não pode dizer que algo não é pecado se a palavra diz que é. Essas duas coisas não podem coexistir, né? Não podem estar juntas. Então, o que a palavra diz que é pecado de fato. Hoje em dia a gente vê algumas coisas meio estranhas, né? Sei lá, a mulher que não usa saia, né? Tem algumas igrejas que pregam isso, né? A mulher que não usa saia está pecando, está indo contra os bons costumes. Se a palavra não diz algo desse sentido, então a gente também não diz. Agora, a gente também não pode dizer que algo não é pecado se a palavra está dizendo que é. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a sociedade de hoje ela visa dizer para nós de todas as maneiras, tenta esfregar na nossa cara de todas as maneiras possíveis, de que algumas coisas não são pecado, mas são. Se a palavra diz que é, então é. Ponto final. Não tem mais para onde ficar correndo. A palavra diz, então é. Agora, é pecado para quem? Para todo mundo.
né? Todo mundo é pecado, todo mundo é pecador. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Agora, nós temos aqui uma coisa muito importante para se dizer, para a gente pensar também. A gente prega o evangelho, a gente fala para as pessoas a respeito da queda. A pessoa crê em Jesus, fala, não, realmente eu acredito nisso, ela é convencida pelo Espírito Santo, ela é trazida então à vida espiritual, ela passa por todo o processo ali de conversão. Esta pessoa então vai lutar contra o pecado, porque o Espírito vai dar condições para ela lutar contra o pecado. Agora, nós pregamos o evangelho, a pessoa então olha para nós, depois que a gente prega o evangelho, fala sobre a queda, fala sobre a salvação, fala sobre Cristo, sobre a vida eterna e tudo mais, a gente prega o evangelho, a pessoa fala, não, eu não quero isso. A partir deste ato, nós não precisamos ficar jogando na cara da pessoa que ela está vivendo em pecado constantemente, como algumas pessoas falam. A partir disso, nós vamos demonstrar para essa pessoa a palavra por causa ou de maneira pela nossa vivência. Nós vamos demonstrar não só com palavras, mas também com as nossas ações. E aí nós vamos continuar pregando o evangelho. Só que a gente não precisa ficar pecado, 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 pecado. A gente vai falar sobre a graça, sobre Cristo. Cristo perdoa, Cristo salva, Cristo transforma. Mas a gente não precisa ficar jogando na cara das pessoas. Hoje nós temos um problema muito grave quando a gente fala sobre pecado, a respeito especificamente lá da comunidade, né, LGBT, QIAP, sei lá, eu não sei todas as siglas, mas nós temos um problema muito grave com esta. Primeiro porque eles são militantes, e aí tudo que é militante complica, né? Toda militância é sempre complicada. Mas nem todo mundo é militante. Só que nós temos um problema de que a pregação da igreja é sempre de pecado. Pecado, 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 é pecado, é pecado, é pecado. Mas não tem uma apresentação de Cristo. Você já viu a pessoa falando de Cristo? Não tem uma apresentação de Cristo, de salvação. Ou a pessoa sempre vai falar pecado, é pecado, é pecado, é pecado, ou a pessoa sempre vai falar que não é pecado, que daí está tudo certo, o amor de Deus supera todas as coisas, Deus é amor, Ele não condena ninguém, sabe essas coisas? Que também não é verdadeiro, Deus condena sim, né? Senão Ele não falaria que existe uma porta estreita e uma porta larga, e a porta larga leva à perdição, Ele não falaria isso. Olha, tem uma porta estreita que leva para Deus, tem uma porta larga que também leva, Ele falaria isso. Mas quando nós nos deparamos com a pregação a respeito do pecado, nós precisamos pregar a respeito do que a própria palavra diz. E a palavra diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Não somos nós. Então a nossa pregação, ela precisa ser demonstrar o pecado, sim, em uma primeira oportunidade, se a gente tiver, mas também demonstrar que quem salva é Cristo. Demonstrar que quem convence do pecado é o Espírito. E às vezes a pregação da igreja ela tem sido muito mais no sentido de que nós podemos talvez convencer alguém do que de fato o Espírito convence. É meio que um negócio assim, a gente vai pregar tanto sobre o pecado que talvez a pessoa vai chegar uma hora que ela vai olhar e falar, não, realmente, poxa, eu estou pecando mesmo, né? Não vai. Pelo contrário, ela vai criar ódio da igreja, ódio da pregação do evangelho. Porque pregar o evangelho é apontar para o pecado como a queda, como uma consequência. Mas não é ficar apontando o dedo para o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Nós vamos dizer que todos são pecadores e todos precisam de Cristo. Não é porque o fulano é mentiroso que ele precisa de Cristo. Ele precisa de Cristo porque ele é pecador por inteiro. Não é o ato em si que é o problema, mas é o pecado, é a falta de arrependimento. Só que nós não damos arrependimento para ninguém. Nem a gente mesmo consegue se arrepender se o Espírito não falar ao nosso coração. Por que você vê um monte de gente, às vezes não, né? Dentro da igreja principalmente, que vive uma vida de pecado, mas ainda assim está ali no louvor, está ali não sei aonde, está lá e está aqui, está servindo lá, ou acolá. E ela ainda assim está vivendo uma vida de pecado. Por que isso acontece? Porque o Espírito não convenceu. E se o Espírito não convenceu, não sou eu que vou convencer.
mas eu vou continuar pregando o Evangelho, pregando que Jesus perdoa, pregando que o Espírito convence, pregando que nós precisamos viver a vontade de Deus e deixar a nossa de lado, matar a nossa própria. Mas eu não preciso ficar dizendo para a pessoa, aquela pessoa lá é mentirosa, hein? Mentiroso, 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 ou qualquer outra coisa. Nós vamos viver pregando o amor de Deus. O que é o amor de Deus? O amor de Deus é demonstrar para nós que nós somos pecadores, mas existe uma solução. Existe uma forma de nós deixarmos de ser. Existe uma forma de vencer isso, uma forma de lutar contra o pecado. Existe cura para o pecado, existe salvação para a escravidão do pecado. E a salvação é Cristo. Confessar a Cristo com as palavras e confessar a Cristo com as ações. Confessar a Cristo vivendo a sua vontade, deixando a nossa de lado. Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Mas antes de tomar a sua cruz, tem uma falazinha lá, né? Aqueles que querem vir após mim, neguem-se a si mesmo. Tomem a sua cruz e sigam-me. Então nós não precisamos ficar apenas batendo na tecla de que é pecado, é pecado, é pecado. Mas nós precisamos dizer, aqueles que querem seguir a Cristo, neguem-se a si mesmo. Tomem a sua cruz e sigam. Aqueles que querem vivenciar Cristo Jesus, precisam ser convencidos pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo, para que assim se arrependam e se arrependam, confessem o pecado e aí sim sejam perdoados. E aí a partir disso possam viver uma vida lutando contra as tentações, como nós vivemos normal, né? Tranquilo até aí. Só que muitas vezes a pregação ela sempre está voltada para o pecado como se o pecado não tivesse solução. Como se a pessoa falasse assim, poxa, tá bom, eu não vou mais mentir. E aí ela está salva. Não está. Porque a salvação não é deixar de pecar. A salvação é ser curado do pecado por Cristo Jesus e pela ação do Espírito. Não é simples, parei de falar palavrão, agora eu sou salvo. Não é. Se você não confessar a Cristo, você está simplesmente vivendo pela lei. Ah, pastor, se eu deixar de adulterar, agora eu vou para o céu. Não vai. A menos que você confesse a Cristo Jesus e deixe o seu pecado de lado, mortifique a sua carne, as suas vontades, por causa do amor. Porque o teu amor e o meu amor por Cristo é maior do que a vontade que eu tenho de pecar. E isso é garantido para nós de maneira sobrenatural. Não vem de nós. Não vem de nós. Até para que, até para que, não vindo de nós, a gente não se ensoberbeça, não se glorie, não se ache, na linguagem popular, né? Então, irmãos, este é o fruto do Espírito, algo sobrenatural, ou melhor, o amor de Deus derramado em nós de maneira sobrenatural, que nos permite e nos garante possibilidade de matarmos os nossos desejos, de não vivermos cumprindo a nossa vontade, mas amando cumprir a vontade de Deus e colocando ela sempre em primeiro lugar. Amém? Alguma pergunta? Participações? Coisas do gênero? Tem participação. Fala lá, meu querido. Diga para nós. No YouTube. Acabei não interrompendo porque já tinha passado o momento, mas é sobre a recapitulação que o Heavy fez da aula passada. Reinaldo comenta assim: nós temos uma tendência natural de classificar os pecados aqui, devido às consequências serem diferentes. Mas diante de Deus, qual a diferença entre inimizade e adultério, ou glutonaria e feitiçaria? Deus nivela o homem de outra forma. Aqui julgamos pelo que parece ser, ou pelo efeito prático de que determinado pecado causa. Gostaria que o pastor comentasse um pouco sobre as diferenças ou semelhanças. Tá. Aqui a gente tem só
essas semelhanças que estão no texto, né, essa lista, ela não é a única, existem outras listas a respeito de pecados. E aqui ele está demonstrando, lembre-se que o pecado, ele não é ação, o pecado é pecado, né, ele não tem uma derivação. Nós cometemos algumas ações que Deus classificou como pecaminosas. Tá? Então, assim, a pessoa que mente, não é que a mentira é pecado, é porque Deus disse que mentir é pecado. Tá? Não sou eu que estou dizendo, não é alguém que inventou isso, né? O próprio Deus classificou a mentira como uma consequência do pecado. Então ninguém mente simplesmente porque, eu estou pecando, então a consequência da mentira é o pecado, né? Ou a consequência do pecado é a mentira. Nós cometemos alguns atos porque Deus de fato disse que aquele ou aquele outro, através da sua revelação progressiva, que acabou em Apocalipse, disse que esse ou aquele ato faz parte das consequências do pecado. Se não fosse o pecado, nós não cometeríamos X ou Y atos, que está nessa lista ou em outras. E aí as semelhanças, da mesma forma que o amor conduz o fruto do Espírito para as consequências do amor, que é a alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paz, tranquilidade, né, todas essas coisas, da mesma forma, o pecado ele nos conduz a certas semelhanças de vida. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de idolatria, nós estamos pecando contra quem? Nós estamos, qual é a semelhança com relacionamento, por exemplo? Quando nós falamos de idolatria, nós estamos negligenciando, para dizer o mínimo, o nosso relacionamento com Deus. Então, o relacionamento com Deus é prejudicado por causa da idolatria e da feitiçaria. Quando nós estamos sendo glutões, por exemplo, contra quem nós estamos pecando? Contra o relacionamento que nós temos conosco mesmo. E contra o relacionamento que eu tenho com o próximo também. Por quê? Porque quando eu sou glutão, muitas vezes eu vou exagerar, eu vou me propor ao desperdício, eu vou me propor a comer coisas que vão fazer mal a mim, eu vou influenciar os outros a fazer o mesmo, talvez. Isso também funciona para a bebedice ali, né, que tem. Como é que a orgia está semelhante ali a outras coisas, né? Porque nós estamos, a pessoa que pratica esse tipo de coisa, que é um negócio medonho, horrível, mas a pessoa que pratica esse tipo de coisa, ela está desrespeitando o próximo, ela está desrespeitando a si mesma, ela está desrespeitando o Senhor que fez o casamento, que disse que o casamento é unir-se ao homem, à sua mulher, e formar-se-á com ela uma só carne, deixando pai e mãe e tudo mais, né? Então, as semelhanças, elas nada mais são do que uma demonstração de áreas da vida. Porque o pecado, ele influencia algumas pessoas muito mais do que outras. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela vai ter dificuldade com a glutonaria, com a comida. Só que quando a gente olha para a comida, eu costumo dizer que o pecado que a pessoa confessa nunca é o pecado que ela realmente pratica, né? Nunca é o problema. Então a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu estou em depressão. A depressão não é o problema. Pastor, eu sou ansioso. A ansiedade não é o problema. O problema é o que causa essas coisas. Então a pessoa que fala assim, a pessoa que tem um pecado de glutonaria, muito provavelmente não é o problema a glutonaria em si. O problema, a glutonaria é pecado, né? Problema nenhum, isso aí. Todo mundo sabe que glutonaria é pecado. Mas o problema em si, do pecado daquela pessoa, não está na glutonaria em si, mas está na forma como ela vê a si mesmo, quando, ou de repente ela, sei lá, ela vive uma ansiedade por causa de outra coisa, e aquela ansiedade, como consequência, faz com que ela coma demais. Entende? Tudo está interligado, tudo está junto, mas essas três áreas da nossa vida que o pecado trata, o pecado destrói, né? Elas estão interligadas, ou seja, ou a pessoa ela vai ter muitos problemas na área sexual, ou ela vai ter problemas com a parte da idolatria, ou ela vai ter problemas de relacionamento. Só que problemas de relacionamento também são afetados pela idolatria e pela imoralidade sexual, e vice-versa, né? Tudo está interligado de certa forma. Então não existe, de certa forma, uma semelhança assim, que a gente possa definir muito bem.
Mas o que existe o pecado afeta todas as áreas da nossa vida. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade com essa ou aquela tentação. Outras pessoas vão ter com outras. É assim que funciona. Então, a gente precisa lutar contra tudo isso. Tudo isso. Só que não é possível lutar contra tudo isso se nós não vivemos o fruto do Espírito. Sem o fruto do Espírito é impossível lutar contra o pecado, seja ele qual for. Né? E o pecado só existe um, só que ele vai nos afetando em áreas da vida. Né? E aí Deus fala que algumas coisas são consequências do pecado e por causa disso elas fazem parte da natureza pecaminosa que nós vivemos. Então a imoralidade sexual é pecado? Ela é pecado porque Deus disse que é. Só que ela não é pecado no sentido literal da coisa. Ela é pecado porque Deus falou, olha, a imoralidade sexual é consequência do pecado. Então quem vive na natureza pecaminosa vai ter alguma imoralidade sexual, ou provavelmente viverá sobre imoralidade sexual. A idolatria, Deus disse que idolatria é pecado. Mas nós vamos ser idólatras por causa do pecado. Não é o contrário. Não é eu pratico idolatria e aí eu sou pecador. Não. Eu sou pecador e por causa do meu pecado eu pratico idolatria. Ou qualquer uma dessas coisas dessa lista ou de qualquer outra lista. Tá? Então é nesse sentido. Então a pessoa que vive em pecado, que está em pecado, ela está militando contra o Espírito. Ela está militando contra o Espírito. Se ela não está se arrependendo daquele pecado, se ela não está lutando contra aquele pecado com todas as suas forças, até sangrar, que é o que a palavra nos ensina, ela está indo contra a vontade de Deus. Ela está indo contra a santidade de Deus, ela está afrontando o próprio Deus. E aí não interessa qual desculpa se use, né? Ela está afrontando a própria santidade de Deus. Isso é extremamente complicado, extremamente complicado. Porque uma coisa é falar assim, puxa, eu pequei, que é o certo. É o errado, mas é o certo, vamos dizer assim. Como que é o errado, mas é o certo? A palavra diz que o nosso pecado, ele deveria ser por acidente. Então, se, puxa, sem querer eu pensei nisso, sem querer eu falei aquilo, sem querer eu fiz aquele outro. Sem querer, foi um acidente, aconteceu. Agora, a pessoa que vive na prática do pecado, essa pessoa está muito provavelmente vivendo contra Deus. Vivendo contra Deus. Ah, pastor, isso é muito forte. É, mas é a verdade. É o que a palavra nos ensina. Ah, eu não creio nisso. Bom, o inferno está aí para quem quer. Né? A porta estreita está aí para quem quer entrar nela. Né? Mas a palavra diz que a porta é estreita, apertada. O que significa? Significa que o caminho, ele não tem muitas brechas. É um caminho em linha reta, e você não pode ficar saindo muito dele, não. Ou se você, de repente, deu uma pisadinha fora, no próximo passo já pisa dentro de novo, que é o acidente no meio do caminho. Puxa, tropecei, caí. Aí eu me levanto, me arrependo do meu pecado e sigo em santidade de novo. Ah, pastor, mas veja bem, pastor, veja bem. Né? Aí começa a inventar um monte de desculpa. A pessoa que inventou desculpa para o pecado, não, mas pastor, eu faço isso por causa daquilo. Pastor, veja bem, é temporário, daqui a pouco eu me acerto, ou se acontecer isso eu paro de fazer aquele outro. Acabou, já está fora, está fora. Eu sei que santidade é um negócio muito complicado, porque ele nos demanda negar a nossa própria vontade. Negar a nossa própria vontade. Só que isso não vem de nós. Então, se a pessoa está vivendo em pecado, ela está longe de Deus. Basicamente é assim, em resumo da ópera é isso, está longe de Deus. Ou ela está longe de Deus porque ela negligenciou ao Senhor e está perdendo a fé, né, está esfriando na fé, ou é porque ela nunca creu em Jesus de fato, nunca entregou a sua vida para Cristo, de fato, de maneira verdadeira. Então nós temos essa questão. Acho que não temos mais tempo aí, temos, Nicolas? Oi? Então acho que vamos encerrar por aqui, a gente continua na próxima, imagino que daí seria, imagino não, né? Nós teremos outro tema, mas vamos encerrar por aqui. Acho que deu para deixar uma clareza. Se algum irmão ou irmã tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa que queira conversar, claro que estou à disposição, pode me procurar
pessoalmente, ou pode mandar mensagem, alguma coisa assim, durante a semana a gente conversa. Diga. Que se a gente está em espírito, a gente pode praticar até exortar um outro irmão, algum outro. Sim. Aí o que eu queria que o pastor comentasse é o seguinte: se a gente vive no espírito, como que a gente sabe? Se você for exortar o irmão em amor, não por arrogância, prepotência, se achando melhor, certo, ou que o irmão, desdenhando do irmão. Tem que ser uma exortação em amor. Isso. Se a gente está vivendo e praticando o Espírito. Perfeito. Essa exortação é porque às vezes a pessoa entende que exortação, que é uma palavra forte, né? Então parece que a gente está apontando o dedo. Exortar é apontar o dedo. Não é. Exortar é você chegar na pessoa e demonstrar para aquela pessoa que, na luz da palavra, aquele ato que ela está fazendo, ou aquela circunstância que ela está vivendo, ou alguma coisa do gênero, ou que ela está falando, pensando, alguma coisa assim, principalmente agindo, né? Agindo ou falando, que é a coisa que a gente consegue ver, né? O pensamento é coisa com Deus, aí não tem muito como a gente sondar. Mas a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando nós vamos exortar essa pessoa, nós vamos demonstrar para aquela pessoa, eu vou usar o Nicolas como exemplo, que o Nicolas é meu amigo, eu posso falar. Mas aí, eu posso chegar para o Nicolas e falar assim: Nicolas, cara, você lembra aquela vez, tal, semana passada? Você mentiu, cara. Poxa, cara, você precisa, lembra lá, poxa, mentir é pecado, né, cara? Deus se desagrada disso, né, e tal. O Nicolas vai olhar e falar assim: cara, putz, eu fiz mesmo, me perdoe, me perdoe. Só que ele não precisa pedir, se ele fez para mim, né, se me afetou, ele vai pedir para mim, mas ele vai olhar isso para o seu coração e falar: cara, eu pequei mesmo, preciso me arrepender. Eu me arrependo, né? Eu me arrependo, eu vacilei mesmo, não devia ter feito, eu vou orar. E aí eu posso, juntamente com ele ali, falar: cara, vamos orar junto aqui agora já, vamos pedir perdão para Deus e tal, e segue a vida, tranquilo. Uma pessoa exortada por causa do pecado, ela sempre vai olhar para o pecado, para aquela natureza e falar: cara, eu fiz mesmo, eu realmente fiz, eu peço perdão, eu vou me arrepender, eu vou caminhar melhor. Só que a exortação não é assim: cara, você está pecando aí, Deus abençoe e se arrependa. É assim: vamos caminhar junto, até que você esteja fortalecido contra esse pecado, até que você tenha superado isso, né? Não é só apontar o dedo, isso é o amor. Apontar o dedo só não é amor nenhum, aí não tem cura, não tem nada. Mas amar é caminhar junto, tá? E aí, por fim, nós precisamos lembrar daí que esse caminhar junto, esse apontar para o pecado, a pessoa só vai se arrepender se ela for, de fato, convencida pelo Espírito, se ela for também do Espírito. Eu não é do Espírito. Se eu chego uma pessoa e falo assim: cara, eu tenho percebido, eu tenho olhado para a sua vida, tenho orado por você, e eu tenho percebido que você está pecando nisso, nessa área, né, você tem descumprido isso aqui. E a pessoa olhar e falar: pastor, mas veja bem, já esqueça. Só continue orando pela pessoa, porque não tem o Espírito. Não tem o Espírito, ou está fraca do Espírito, ou não tem o Espírito. Tá? Ou não está vivendo uma fraqueza da fé, e aí você precisa continuamente pregar para essa pessoa, para que ela se fortaleça na fé. Aí você muda o discurso, não vai ficar apontando pecado, você vai falar: cara, você precisa se fortalecer na fé, você precisa ler mais a palavra, você precisa orar mais, você precisa vir mais à igreja, você precisa participar mais, né, estar mais próximo das pessoas, se aproximar mais de Deus, ouvir mais a palavra e tal. Você vai mudar o discurso, vai caminhar em questão de discipulado. Agora, se você perceber que não tem nem espaço, se a pessoa nem deu espaço para caminhar com o discipulado, aí, meu amigo, é falta de Jesus mesmo. Aí você vai pregar o evangelho de volta. Aí é pregar o evangelho, não é apontar o pecado, é pregar que ela precisa de Cristo. Aquela pessoa precisa se converter, tá? Porque ela nunca creu em Jesus. Então são as duas possibilidades da pessoa não se arrepender: ou essa pessoa está fraca na fé e ela não consegue, ou, né, porque está longe do Espírito e ela precisa ser fortalecida no Espírito primeiro, ou a pior das hipóteses, que é a coisa mais horrível possível, é que aquela pessoa nunca creu em Jesus, e aí por causa disso ela não pode se arrepender do seu pecado. Tá bom? Respondeu?
Finalizamos então, irmãos? Vamos orar mais uma vez para encerrarmos? Senhor Deus, nós mais uma vez nos colocamos inteiramente à sua disposição e entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós queremos, Deus, viver pelo Espírito, nós queremos ser cheios do Espírito, mas nós não conseguimos fazer isso de maneira natural. A gente não consegue fazer isso de maneira por vontade própria. E por isso, Deus, nós clamamos que o Senhor mesmo, por causa da sua graça, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, olhe para nós de maneira graciosa e nos encha do Espírito, nos faça, nos conduza a viver no Espírito, a viver pelo Espírito, a viver a sua vontade, a cumprir a sua vontade, a desejar fazer a tua vontade. Nós clamamos, Deus, que a nossa vontade seja mortificada na cruz, juntamente com Cristo, e nós então sejamos capacitados de maneira sobrenatural pelo Senhor e pela sua palavra a vivermos aquilo que o Senhor tem de vontade para nós. Perdão, Deus, quando nós não nos arrependemos do nosso pecado e não caminhamos em santidade. Nos traz arrependimento, nos traz convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e nos faz nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos ele ao Senhor, para que então possamos ser curados dessa prática, deste pecado, e possamos então desfrutar do seu amor e do seu perdão. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos muito do Senhor, nós não conseguimos lutar contra o pecado sozinhos, e por isso nós clamamos que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus nos abençoe, queridos irmãos. Se assim Deus nos permitir, nos encontramos logo mais às 19 horas no culto vespertino.